Oi pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é sucessão ecológica. O que é sucessão ecológica? São vários momentos em que vão haver substituições das comunidades que habitam em um local, até que nesse ecossistema se atinja um estado estável, que nós chamamos de comunidade clímax. Nesse momento em que há a estabilidade, a gente tem uma maior diversidade de vida, maior diversidade tanto de fauna e flora, e o ambiente fica equilibrado relacionado aos seus recursos abióticos com os seres vivos que ali habitam. Então a gente observa um exemplo de uma comunidade clímax, uma floresta. Então nesse estágio, essa comunidade ela já está nessa sua estabilidade, onde ela tem um equilíbrio entre os seres vivos que ali vivem. Então a gente tem uma grande diversidade de fauna, uma grande diversidade de flora, a substituição dos recursos através da decomposição que vai acontecer por fungos e bactérias. Então a gente vê sempre acontecendo todas as cadeias alimentares desse local, de forma que haja essa estabilidade, esse clímax. Então a gente pode ver a sucessão ecológica acontecendo em uma comunidade que se modifica, originando uma comunidade mais complexa, até promover uma mais estável. Então olha só, a gente tem aqui uma sucessão que vai acontecer. Começou com uma rocha nua, depois surgiram primeiro os líquens e musgos, depois pequenas ervas e arbustos pequenos, depois um matagal com alguns arbustos, depois a gente vê alguns pinheiros, né, mais abertos, depois carvalhos, vidoeiros e outras árvores maiores e mais frondosas. Então a gente vê que vem de uma comunidade mais simples e aí vai acontecendo modificações até ter uma comunidade mais complexa, mais diversa e mais estável. Então a gente vê que há etapas para isso acontecer, né? Demora-se muitos anos para acontecer, mas tem as etapas que é a ecese, série e clímax. A ecese a gente chama de comunidade pioneira também, que são os primeiros organismos a ocupar uma área que é despovoada, que ela não tem vida ainda. Então esses primeiros organismos, eles vão preparar o ambiente, né? E eles são seres vivos que conseguem viver num ambiente ainda que tenha condições bem desfavoráveis. Eles são os primeiros a surgir. Por exemplo, os líquens, igual a gente viu naquela imagem, né? Então a gente tinha aqui um ambiente inóspito, um ambiente inabitável. Então surgiram líquens e musgos. A comunidade pioneira. Aqui exemplo também de líquens que surgem em rochas, né? Num ambiente ainda inabitado. Depois vem a comunidade intermediária, que a gente chama de série. São espécies que vão passar a ocupar esse ambiente que já foi preparado pela comunidade pioneira naquela fase inicial. Então surgem gramíneas, como exemplo. Depois dos líquens, aí vem essa etapa da comunidade intermediária. Então começam a surgir aí gramíneas e pequenos arbustos, porque é o momento em que vai ter uma transição. E por fim, vem a última etapa, que é a comunidade final, que a gente chama clímax, que é quando esse ecossistema atingiu esse estágio. É esse último estágio de sucessão ecológica, onde a gente encontra uma comunidade estável com uma grande biodiversidade de espécies. Então a gente viu que passou por uma comunidade muito simples, que preparou para chegar a uma comunidade intermediária até se atingir esse estágio de uma grande biodiversidade e chegar ao clímax, como a gente vê dessas comunidades com uma grande diversidade, tanto de animais quanto de vegetais. Agora nós vamos falar sobre a produtividade que tem no ecossistema nessa sucessão ecológica. A produtividade primária bruta do ecossistema é o total de matéria orgânica, ou seja, o total de biomassa produzida pela fotossíntese. No início da sucessão, a produtividade autotrófica ela é maior que a heterotrófica, porque primeiro se tem a vegetação, primeiro se tem organismos fotossintetizantes, para depois surgirem os organismos que vão utilizar aí o oxigênio oriundo da fotossíntese também para se alimentar desses seres vivos fotossintéticos, porque é assim que caminha os níveis tróficos. A produção primária líquida é quando a biomassa disponível ela vai ser aí levada ao longo da cadeia alimentar. Então a gente tem uma diminuição dessa biomassa
ao longo da sucessão. É claro, porque a produtividade primária, ela representa essa energia química armazenada que fica disponível aí para cada ser vivo ao longo da cadeia alimentar. Quais são os fenômenos que podem acontecer, então, durante a sucessão ecológica? O aumento da produção primária bruta, aumento do consumo, a diminuição da produção primária líquida, dessa energia química disponível, aumento da biomassa por conta da diversidade de espécies. Surgem então mais nichos diferentes, porque a gente tem maior biodiversidade de vegetais e animais, e também cadeias alimentares que se cruzam, formando muitas teias alimentares. E por fim, o aumento da biodiversidade. Então são essas as etapas que a gente vê desde a comunidade inicial até a comunidade clímax, até chegar no estágio de ecossistema clímax com a comunidade final. Existem dois tipos de sucessão ecológica que pode acontecer. A primária, que é quando acontece no ambiente em que nunca houve vida antes, e a secundária, que é quando já ocorre em uma área que foi devastada naturalmente ou até pela ação humana, e aí ela vai se recuperando. Olha só, na sucessão primária, ocorre em uma região totalmente despovoada. Exemplo, a transformação de uma lagoa em uma floresta, né? Então, nesse local não se tinha vida, não tinha uma ausência de vida, não se tinha, nunca foi uma comunidade clímax. Então é um ambiente onde só tem rochas, onde só tem solo, onde só tem recursos minerais, onde só tem recursos abióticos. Por exemplo, vai ocorrer em áreas em que o solo não foi formado, como uma ilha vulcânica aqui na imagem, ou rochas nuas. A ausência de solo dificulta o acúmulo, né, dos nutrientes orgânicos, inorgânicos e também da umidade, impedindo a sobrevivência de seres autotróficos e heterotróficos. Então, olha só, quando a sucessão ocorre a partir de uma área desabitada, é a primária, a primeira vez que acontece naquele local. Rochas, depois os líquens, gramíneas e pequenos arbustos, arbustos maiores, pinheiros e uma vegetação clímax. E aí você imagina também que juntamente com essa vegetação chega também alguns seres vivos consumidores para compor essa vegetação, para compor esse ambiente. Então, a partir do tempo, a disponibilidade de nichos ecológicos, o número de espécies, a produtividade vai aumentando durante a sucessão até estabilizar aqui na comunidade clímax. Já a sucessão secundária ocorre em áreas que foram devastadas, pode ser naturalmente ou pela ação do homem. O processo acontece de forma mais rápida do que a sucessão primária, porque o solo já tinha sido desenvolvido, então ele propicia uma recolonização. É bem comum as formas de vida que vão surgir na sucessão secundária sejam de seres vivos semelhantes ao original, porque tem aquelas condições climáticas, já estão adaptadas para aquele tipo de ambiente. Um exemplo são as áreas reflorestadas. O principal fator que deve ser controlado é decorrente das alterações no ambiente que prejudicam a sua recuperação, como o uso excessivo de agrotóxicos, desmatamentos, queimadas, excesso de pastejo e poluição do ar, da água, do solo e a ação do homem, é claro. Então, na sucessão secundária, ocorre a partir de uma área desabitada, mas que já abrigou no passado uma comunidade de seres vivos. Ela é considerada uma sucessão secundária. Então, o solo abandonado, surgem então gramíneas e pequenos arbustos, depois uma florestinha intermediária e a floresta semelhante à original, com o passar do tempo. Então a gente pode ver que isso vai acontecer de forma mais rápida, as etapas são mais rápidas do que na sucessão primária.